Estava devendo, né? Porque não conseguiu. Estamos gravando? Então, tá bom. Então, bom dia para todos. Nós estamos começando mais um evento nosso da série de eventos Mundo em Pauta. Todos sabem que aqui é um evento, assim, é um mini evento, né? Um evento mais solto, mais leve, para poder tirar dúvidas, bater um papo. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rony Weinzopf, tá certo? É isso aí. Weinzopf, né? E é um advogado. Depois você fala um pouquinho de você, Legal. um especialista nessa área aí de governança, de TI, análise de dados, segurança de dados, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, regulação e governança empresarial. Como sempre, os eventos são gravados, com a exposição no nosso site, a gente envia para todos os associados. Então, obrigado pela presença de quem está aqui, inicialmente, e obrigado, Rony. E vamos lá, vamos começar a conversar. Fala um pouquinho de você e já Legal. Obrigado, Maurício, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, pessoal, que me conhece, quem está aqui presencialmente, quem está assistindo online, não só do Brasil, mas de outros lugares também. E minha vida está misturada com a regulação da internet, a regulação de novas tecnologias, né? Eu sou advogado, atuo nessa área desde que eu sou estagiário, então agora já faz aí mais de 20 anos que eu atuo com o direito digital, que é um direito que é multidisciplinar, né? Ele envolve basicamente aí todas as intersecções com as mais diversas tecnologias. Então, lá atrás se discutia muito uma nova lei de crimes informáticos, eu estou falando ali de 2012, quando aquela famosa lei Carolina Dickmann foi aprovada, o estabelecimento de novos crimes para o ambiente digital. Depois começou a discussão naquela época sobre o Marco Civil da Internet. Em 2014 foi aprovado o Marco Civil da Internet. Eu estava lá no Congresso Nacional, com deputados como especialistas falando sobre o tema. Desde 2010 a gente teve uma discussão bastante intensa sobre a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que foi sancionada em 2018. E agora a discussão é sobre inteligência artificial, né? Estabelecimento de um marco regulatório de inteligência artificial. Obrigado também. Café? Eu aceito, então. Obrigado. Ou as leis já existentes, qual é a necessidade de ter uma regulação se nós já temos leis aplicadas de acordo com o uso da tecnologia? No meu dia a dia como advogado, então, eu tenho uma boutique, que é o VLK, Weinzopf Caraçal, especializada em produto digital. A gente auxilia as empresas na estruturação de produtos e serviços voltados aí para o uso de dados, voltado para o uso de inteligência artificial e na parte preventiva e reativa de segurança cibernética. Eu também tenho uma atuação na Fiesp, sou diretor lá do Departamento de Defesa e Segurança e coordeno um grupo de trabalho de defesa e segurança cibernética já há 8 anos, visando elevar o nível de maturidade da indústria sobre essa perspectiva. Esse setor da Fiesp é segurança de defesa geral ou é só cibernética? É geral, o departamento é geral, mas o meu trabalho específico como diretor é na área de cyber. Tá. Então, é totalmente focado na área de cyber. E na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, eu sou consultor em proteção de dados, eu estou lá já há mais de 13 anos. E tanto na Fiesp como na FEComércio, a gente tenta que o ambiente regulatório ele seja seguro o suficiente para que as organizações saibam aí o mapa a ser seguido para ter segurança jurídica, mas ao mesmo tempo que não seja burocrático demasiadamente que possa impedir a inovação. Então, é por aí que a gente caminha na Fiesp e na FEComércio. E acho que a ideia aqui um pouco hoje é trazer para vocês, né, o que as empresas estão começando a estruturar em termos de governança em razão da evolução da inteligência artificial, especialmente da inteligência artificial generativa, que trouxe uma certa democratização, aí, pelo menos
do uso da IA, não só pelos tecnólogos, né, que antes estava muito voltado para quem era da área de tecnologia, mas a IA generativa trouxe esse exercício empático de agora todo mundo sabe que no mínimo está se relacionando com uma inteligência artificial, deveria saber. E quais são esses efeitos? Então, acho que a ideia é um pouco passar aqui alguns slides sobre esse tema e ficar à disposição se vocês tiverem perguntas no meio do caminho. Pode ser? Bora. Então, beleza. Então, acho que, assim, primeiro, é importante trazer aqui o que a gente está lidando, né? E aqui, simplesmente, a Steve Falcon falando que a inteligência artificial será a melhor ou a pior coisa já feita para a humanidade. Então, todos os aspectos das nossas vidas, a gente está vendo isso serão transformados, e o sucesso na criação da IA pode ser o maior evento da história da nossa civilização. Então, a gente sempre discute tecnologia e regulação, e aqui eu acho que é um pouco diferente a discussão, porque a gente não está falando de qualquer tecnologia, a gente está falando realmente de uma tecnologia que é bastante revolucionária no sentido do impacto que pode causar nas nossas vidas, positiva e negativamente, como qualquer tecnologia, mas a questão é o forte e rápido impacto, né? É isso que traz essas discussões. Eu gosto muito de falar antes das oportunidades, né? Porque o uso da inteligência artificial é uma questão de competitividade, então não dá para ser refratário de qualquer tecnologia, quanto mais da inteligência artificial. Organizações que não estiverem utilizando esse tipo de tecnologia certamente estarão fora do mercado num médio prazo de tempo. Então, a aplicação da IA generativa, por exemplo, em múltiplas indústrias, aqui é um dado de um relatório da McKinsey, poderá movimentar de 2,6 trilhões a 4,4 bilhões na economia mundial anualmente. Isso aqui é o maior PIB de vários países, né? Fazer uma observação que você falou, eu não sei se você vai abordar isso aí, mas assim, hoje o maior receio dessas novas tecnologias é a questão de que vai tirar emprego de muita gente. Eu não sei se eu tenho uma visão muito virtuosa em relação a isso, mas eu sempre comento aqui o seguinte: todo o salto tecnológico sempre teve essa discussão. Sim, né? Assim, o PC vai tirar o emprego do datilógrafo, né? Sempre tem essa discussão. Mas, na verdade, é uma substituição, uma transformação da forma de trabalho. Ou eu vejo de uma forma alterada, assim. Não, eu acho assim, é uma substituição, existem novas oportunidades que se criam, existem novas carreiras que se criam, e sem dúvida nenhuma, não vai, os advogados não vão acabar, o marketing não vai acabar, quem é administrador não vai acabar, essas profissões não vão terminar. O que vai terminar são aqueles que não usarem a tecnologia em seu benefício, né? Então, inclusive as empresas agora que nós estamos falando de governança. Total, mas assim, em relação às pessoas, esse aqui é um relatório do Nielsen Norman Group, fala que a IA generativa atualmente ela gera, em média, 66% de eficiência para profissionais. 60%, aumento de 66%. Maior do caso de aumento em códigos de programação, para programadores. Depois vem escrever documentos e depois suporte ao cliente. Tem esse outro relatório aqui que foi feita uma pesquisa pela Harvard Business School. Eles juntaram numa empresa de consultoria quase 800 consultores para essa experiência. Metade usando IA generativa, outra metade não usando IA generativa. Esses consultores que usaram inteligência artificial generativa realizaram 12,2% mais de tarefas, 25% mais rapidamente e 40% com mais qualidade. Né? Então, assim, eu sou um usuário frenético. Eu tenho um ChatGPT Plus e eu configuro ele com todas as cautelas necessárias para não haver qualquer tipo de vazamento de informação estratégica, vazamento de informações dos meus clientes. Eu não coloco informações que possam ser críticas sobre a perspectiva do meu cliente. As configurações hoje em dia dessas plataformas permitem você dar o opt-out para que aquilo que você está inserindo na inteligência artificial
não seja utilizado para realimentá-la e treiná-la para terceiros. Então, dá para fazer isso de uma forma mais segura. E é impressionante o que você consegue fazer com a inteligência artificial. E você pode até treinar ela para ser um avatar seu. Você pode programar a inteligência artificial. Por exemplo, eu pegar todos os meus artigos que eu escrevi nos últimos 2 anos. E eu não peço nada para ela, a não ser para ela aprender a escrever como eu escrevo. Legal, sim. E depois eu coloco uma abordagem de determinado tema para ela escrever um artigo no formato que eu escrevo. E depois eu reviso esse artigo. Eu fiz uma live semana passada, eu e mais 3 super pessoas renomadas, especialistas na área de regulação de água. A live durou 1h30, na live no YouTube. Né? Depois que terminar a live, a gente vai fazer um release sobre a live. Né? A gente esperou umas 20 horas, que é o tempo que o YouTube demora para fazer, por meio de inteligência artificial, a legenda automatizada da live, que já é o uso de manhã. E depois, no próprio GPT, dá para usar ali o ChatGPT, dá para programar abertamente. Então, vários programadores ficam usando o robô, que é o modelo do algoritmo GPT, para programar. E tem uma programação lá específica em relação ao YouTube, né? Eu simplesmente... Por favor, Bom dia. à vontade. Bom dia. Eu simplesmente joguei o link do YouTube ali e automaticamente ele já criou um sumário de todas as discussões que a gente teve durante 1h30, em forma de bullet points, assim, sumarizados. E depois eu só pedi, olha, você pode fazer um resumo também por cada palestrante? Ele já, por meio da nossa transcrição, já pegou qual que era o nome de cada um, nem precisei falar o nome dos palestrantes. E ele já fez ali o sumário para cada um dos palestrantes. Sim, óbvio, depois eu revisei, né? Mas, assim, o trabalho que deu para me revisar, se fosse para fazer isso, assistir a live inteira, anotar, fazer um resumo das horas, 1h30 para assistir, depois mais anotar, mais 2, 3 ou 4 horas no mínimo você ia demorar para fazer isso. Isso foi feito em 10 minutos, 20 minutos. Assim, são ferramentas muito boas para você utilizar. Mas a gente vai ver aqui, né, que precisa de revisão humana. Né? Você precisa de conhecimento técnico. Por isso que a gente não vai ser substituído. Né? Esse overview aí, a revisão humana, isso que está no gráfico. Exatamente. Né? É um pouco das diferenças de quem fez só com o ChatGPT e o overview esse trabalho de revisão. E, enfim, aqui nesse relatório da McKinsey, né, 75% em 4 áreas principais: marketing, vendas, pesquisa e desenvolvimento e engenharia de software. E impacto de 60% a 70% do tempo dos profissionais. Né? Então, é o que a gente está falando aqui. E aí, essa pergunta que você fez, Maurício, esse é um relatório do Goldman Sachs super interessante, que fala sobre o impacto no mercado de trabalho e o perigo de exposição mesmo, de 300 milhões de empregos ao redor do mundo. E o segundo nível maior de exposição é legal, é a minha área. O segundo maior nível de exposição. Então, assim, é o que a gente está conversando aqui. Quem não se atualizar e não usar a tecnologia a seu favor, certamente vai ser substituído por aquele profissional que utilizar a tecnologia. O que eu acho que gera um pouco de impacto e que causa receio nessa questão de mercado de trabalho é o tempo que nós vamos ter, principalmente em países como o Brasil, em que a gente não tem uma grande estratégia, um grande plano de nação para a inteligência artificial, para que as pessoas possam se capacitar, ou se qualificar, ou requalificar. Né? Então, quando os Estados Unidos tem uma ordem executiva ali do Biden, em que ele diz claramente assim, que a gente precisa, Estados Unidos falando, manter nossos talentos e ir atrás de talentos em qualquer lugar do mundo para trazer para os Estados Unidos, aqui no Brasil a gente fica discutindo mais regulação de IA do que discutir estratégia brasileira de inteligência artificial. Né?
Então, assim, sobre esse aspecto ainda, na Suécia teve até esse caso bem interessante de uma empresa de recrutamento de profissionais na área de construção. Estavam construindo esse prédio, eles colocaram esse outdoor gigantesco. Ei, ChatGPT, quero ver você terminar esse prédio, né? Porque certas habilidades são insubstituíveis. Mas aí a gente já lembra que tem impressora 3D que faz prédio de 3 andares, né? Então, assim, é uma questão de qualificação e de capacitação que é muito importante. Você sabe que isso é uma coisa interessante. Tive há um tempo atrás uma reunião com o embaixador da Coreia do Sul e ele estava falando sobre a transformação tecnológica que teve no país lá. E abordou um pouco essa questão. Aí eu lembrei agora desse assunto, sobre esse receio de tirar empregos e tal. E ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele mostrou um vídeo de uma fábrica da Hyundai, lá na Coreia do Sul. E aí ele mostrou o vídeo de chão de fábrica, né? Tudo máquina. Ou seja, não tinha nenhum operário de chão de fábrica. Sim. Né? E falei, puxa vida, você olha aqui, você fala quantos empregos que a tecnologia tirou. Ele falou, mas espera um pouquinho. Aí sobe o andar, né? Aí entra no andar da engenharia. Aí tinha, sei lá, quantos mil engenheiros. É isso. Lá. Ou seja, no fundo, uma saiu do show de fábrica, aí você capacitou e exerce como outra função muito mais valor agregado. E é isso que a gente tem que investir aqui no Brasil, né? Porque se a gente não estiver investindo, primeiro, vai faltar gente para essas áreas. E vai ter esse gap, as pessoas não vão ser empregadas mais, porque vão ser substituídas pela tecnologia. Aí sim. Então, é muito essa questão de qualificação e requalificação do mercado de trabalho, que a gente precisa investir muito nisso. E se a gente olha hoje as áreas, existe um déficit muito grande, por exemplo, nas áreas de segurança cibernética. Não tem profissionais qualificados suficientes para cuidar disso aqui no Brasil. Se a gente olha na área de engenheiro de dados, na área de tecnologia, né, falta mão de obra qualificada. E por que falta mão de obra qualificada? Porque é uma questão de capacitação e é uma questão de competitividade global. Como que a gente vai fazer para reter aqui os talentos que se qualificarem, para não irem hoje em dia no mundo cada vez mais permitindo, obviamente, infelizmente, você trabalhar de qualquer lugar do mundo também? Então, assim, é algo que precisa ser preparado. E aqui é um relatório super sério que analisou 62 países sobre investimento de arte e sobre várias perspectivas, talento, infraestrutura, ambiente operacional, pesquisa, desenvolvimento, estratégia governamental. E, óbvio, está ali, né? Primeiro, Estados Unidos, China, Singapura, Reino Unido. O Brasil está lá na 35ª posição. Então, assim, a gente vai discutir logo mais a questão de riscos de IA, regulação de IA, medidas de governança. Mas talvez o principal debate esteja aqui, né? Como que a gente faz para o Brasil sair da 35ª posição e subir lá para as primeiras posições em relação a esse tema? Aqui que tá a chave principal aqui para a gente poder decidir o que a gente quer ser. A gente só vai ser consumidor de IA também, a gente vai ser desenvolvedor de IA. Então, assim, acho que essa pauta é muito relevante. E aqui tem, né, toda a discussão de onde estamos em relação à inteligência artificial, e aqui um pouco do histórico, né, porque antes as IAs eram muito feitas para propósitos específicos, né? Então, preciso fazer um score de crédito. Então, eu faço um machine learning ali voltado para um score de crédito. Eu preciso fazer identificação biométrica para autenticar meus clientes. Aí eu vou lá e faço uma IA especificamente para reconhecimento facial, por exemplo. E o que trouxe de novidade revolucionária esses grandes modelos de IA generativa, eles são, na verdade, chamados hoje em dia de modelos de propósito geral, né? Porque eles servem para diversos propósitos. O mesmo modelo ele pode servir para esses propósitos todos que a gente usa. E, na verdade, assim como a internet e o celular, cada vez mais a inteligência artificial vai estar no nosso dia a dia de forma onipresente, né? E que a gente nem vai mais perceber.
A questão do lançamento recentemente do Instituto GPT-O, né, que é de ONU, na verdade, que é de onipresença, justamente nesse sentido. Não sei se vocês viram a apresentação, né, da OpenAI conversando ali com o chat GPT-O, mas é impressionante, né? Ele já analisa as reações, já analisa a fala, já analisa reconhecimento de imagem, transforma, volta, assim. Então, vai estar cada vez mais presente, né? E por que que funciona dessa forma, né? Com tamanha precisão e cada vez mais, né? Trazendo respostas que são assertivas, né? Adquirindo a confiança de nós. Que a tecnologia ela funciona se ela for eficiente, senão a gente deixa de lado. Se a gente está interagindo com um chatbot que resolve nossos problemas, dane-se se tem um humano ali por trás ou não. Se resolver nossos problemas, é para não, eu quero falar com um ser humano, eu quero falar com um atendente. Para quê? Se em 2 segundos ali conseguiu identificar, conseguiu. Agora, obviamente, se ele for entrar naquela ciclo vicioso que a gente não consegue resolver nossos problemas, ninguém vai querer usar. Então, toda essa tecnologia está sendo desenvolvida para quê? Para melhorar, para trazer mais eficiência, né? E por que que isso traz mais eficiência? Por que que é revolucionário? Porque houve um pré-treinamento, né? Esse pré-treinamento baseado em quê? Baseado em milhões de sites e informações publicamente acessíveis na internet. Os mais variados sites, redes sociais, e mais de 4, 5 anos de pré-treinamento, baseado em trilhões, milhões e depois trilhões de parâmetros, para poder trazer essa eficiência. Então, essa imagem é muito interessante que traz ao longo do tempo, né, o mesmo prompt, né, que é aquele comando que você dá para gerar uma imagem, em 2016, 2022 e 2023. Né? Vejam só o tamanho da precisão e da eficiência que vai se gerando, justamente em razão desse pré-treinamento, né? Eu não sabia que em 2016 já tinha essa tecnologia. Não estava ainda comercial, né? Mas eles já estavam treinando já desde lá de 2016. E também tem não só esse pré-treinamento, mas o aprendizado por reforço humano, né? Então, aqui é só uma interação que eu tive com o ChatGPT. A mãe do João teve 4 filhos, José, Maria e Pedro. Qual é o nome do quarto filho? Não é possível determinar o nome do quarto filho, pois ele não foi mencionado. A resposta está na pergunta. Desculpe, eu não havia percebido. O quarto filho se chama João. Então, assim, a todo momento, quando a gente fala de treinamento por reforço humano, é isso. A cada comando que a gente dá, automaticamente a inteligência artificial ela vai aprender, né? E quanto mais usuários, quanto mais gente interagindo, mais ela vai aprendendo nesse sentido. Há coisas boas e coisas ruins, né? E é por isso, né, que existe também esses grandes modelos, eles têm os red teams, que eles chamam, né? Eles contratam institutos de pesquisa, especialistas, para testar os modelos deles, para avaliar se esses modelos estão tendo algum tipo de desvio ético, né? E para tentar cada vez mais que esses modelos, a partir do momento em que alguém tente utilizar para finalidades ilícitas, isso seja mitigado, né, de pronto. Então, existe isso. Tanto dos usuários que podem denunciar e, a partir daquele momento, a tecnologia vai aprendendo, como, nesse caso, os Red Teams também testando a todo momento essas IAs, tá? Mas, enfim, a gente já fala um pouco mais disso para frente. Essa aqui é uma pesquisa que é feita desde 2018 com vários experts em várias áreas aí relacionadas à IA. Com a pergunta, né? Quando que a inteligência artificial vocês acham vai ter 50% de chance de ser mais elevada do que a inteligência humana? Porque tem essa questão da discussão, né, de quando que a IA vai superar a inteligência humana, né? E aí que seria o grande receio, porque daí a IA não vai, a gente não vai ter mais condições
de governar a IA, porque ela própria vai se autogovernar, né? Que tem a questão da lei da robótica, do Isaac Asimov, né? Que é voltada que a IA nunca pode agredir um ser humano, nunca pode ter leis que se volte contra o ser humano, enfim. E aqui é essa pergunta para realmente expert IA. E aí a gente vê que em 2018, 75% acreditavam que isso poderia acontecer em menos de 100 anos. Depois, em 2019, isso mudou para 81%. Depois, em 2022, já 90% dos 356 especialistas em IA acreditam que em menos de 100 anos tem 50% de chance da IA superar a inteligência humana. Então, assim, esse vai ser um desafio enorme para os nossos filhos, né? Aqui em relação a essas discussões. A gente já tem os passos, esse aqui vai ficar para os nossos filhos. Mas vamos lá. Falar um pouquinho aqui porque, assim, acho que o primeiro ponto, né? A gente não pode demonizar a tecnologia, a gente tem que abraçar a tecnologia, e as empresas e países que não abraçarem a tecnologia estarão fadadas aí a um insucesso. Agora, óbvio, a gente precisa pensar nos riscos também para usar a tecnologia de forma responsável, né? E quais são esses principais riscos? Então, primeiro risco, concentração de poder em poucos países e poucas empresas. Então, hoje em dia, nós temos quantas Big Techs aí que têm modelos, grandes modelos, que até na União Europeia chamam até modelos de propósito geral com riscos sistêmicos, em razão da capacidade computacional desses modelos. São 8 empresas no mundo inteiro, né? 8, com esse poder enorme, né? Qual que é o poder enorme? O poder enorme, a gente está interagindo no dia a dia com empresas e com pessoas, em relação às suas mais diversas finalidades, tendo acesso a documentos, informações super relevantes e super estratégicas que, se utilizadas de forma equivocada, podem prejudicar a humanidade. Se a gente olha a questão da discussão se fala muito de soberania nacional, né, a questão de como eu consigo atualmente ter determinadas leis para serem cumpridas em determinados países, sendo que hoje em dia não existem mais fronteiras físicas, em razão do mundo ser digital. A gente olha a discussão dos Estados Unidos com a China. Por exemplo, o Biden recentemente falou que o TikTok precisa ser vendido num prazo de 1 ano, senão ele precisa ser desligado dos Estados Unidos, né? E por que tem essa discussão, né? Porque a discussão é como será que os dados de milhões de cidadãos norte-americanos, muitos deles crianças e adolescentes, estão sendo tratados e protegidos por outros governos. E essa não é a discussão só de Estados Unidos e China. Essa é uma discussão, por exemplo, que acontece entre Estados Unidos e União Europeia. A União Europeia cancelou já 2 vezes a justiça acordos de troca de dados entre Estados Unidos e União Europeia, porque a União Europeia considerou que os Estados Unidos não tinham leis suficientes para proteger dados de cidadãos da União Europeia, porque quando o governo norte-americano quer ter acesso a dados, tem acesso a dados. Então, assim, é uma discussão global sobre isso. E quando a gente fala de concentração em poucos países e empresas, é um pouco disso. Quando a gente olha o Marco Civil da Internet, ele foi aprovado em razão das revelações do Edward Snowden, naquela época em que, teoricamente, o governo norte-americano teve acesso a dados confidenciais de empresas da administração pública brasileira, né? Então, assim, é um pouco dessa discussão que está em jogo. Depois, a questão da potencialização de vieses discriminatórios, né? E aqui citando alguns, depois vai ter, mas deixa eu passar aqui alguns exemplos para essa aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A potencialização de vieses discriminatórios, a discussão sobre violação de propriedade intelectual e direitos de terceiros, a discussão sobre a alucinação de ar, que é o termo técnico, né, quando a IA erra, porque ela não tem, ela é muito interessante, muito bacana. Mas imagina só, assim, naquele vídeo que eu falei no YouTube, né, em que tinha eu e mais 3 especialistas. Imagina só se a IA fala o que ela quiser, né? Porque, assim, a IA reconheceu em razão da legenda criada automaticamente por Google.
pelo YouTube. E se o YouTube tiver uma legenda falando, colocando palavras indevidas na fala de algum outro palestrante? Ou, e se a legenda foi super coerente, mas depois o modelo do GPT que eu apliquei para fazer o resumo, alucina e coloca uma fala não conveniente ali. E depois eu publicizo aquilo como sendo verdade. Né? É um risco enorme. Então, assim, por isso que, nesse caso, o uso da IA responsável, usamos a IA para gerar eficiência, mas houve uma revisão humana posteriormente. Por quem, né? Por mim, eu participei da live. Eu nem quis tirar isso de novo, eu estava lá. Né? Avaliei se aquilo condizia com a realidade. E depois pedi ainda a revisão e autorização dos palestrantes ali sobre cada fala. Então, é nesse sentido. Proteção de dados pessoais. Né? Se tiverem ali a exposição de dados pessoais naqueles prompts e no output da IA, questão de segurança cibernética, né? Imagina só invasões cibernéticas em relação a toda a sua interação com a IA generativa. Eu fico fazendo vários testes com a IA, né, para ver se ela produz algo que possa ser potencialmente ilícito, se ela realmente está freando questões que eticamente seriam incorretas. Né? Imagina só se depois isso vaza. E quem vai conseguir interpretar que eu estava fazendo esses testes, né, e não realmente querendo criar uma fraude contra idosos para phishing, por exemplo, engenharia social, né? Ou alguém que conversa com a IA sobre a perspectiva de um psicólogo, por exemplo, e abre as suas mais variadas intimidades na sua interação com a IA. Enfim, então há um grande risco. E mais, o risco de segurança cibernética no sentido de acessar ali os algoritmos e fazer alguma interferência que possa ser indevida também. A discussão sobre o aumento na escala de sofisticação da desinformação em relação ao deepfake, né? E depois a gente já vai ver aqui algumas fraudes nesse sentido. A explicabilidade, que é uma discussão de governança que a gente vai falar mais para frente. Ou seja, como é que a IA chegou naquele resultado? Sua explicabilidade. Preciso entender. Né? Por quê? Para ter uma responsabilização e prestação de contas. Se ela errou e prejudicou alguém, quem vai pagar por isso? E qual que é a responsabilidade de cada um? Hoje, eu sei que, por exemplo, a gente já teve alguns testes. O Bing, que está plugado no ChatGPT, pela Microsoft, né? Ele traz essa rastreabilidade de informação. Quando ele te coloca o resultado, você consegue clicar em cima da palavra, ele te traz da onde ele puxou aquela informação. Né? Tem um link. Sim. Agora, é o único que eu vi que tem isso daí. Né? Agora, pela legislação da União Europeia, né, que deve ser publicada aí nos próximos dias, esses grandes modelos de risco sistêmico, eles vão ter que apresentar um resumo de quais foram as principais fontes utilizadas nesse pré-treinamento para gerar aqueles resultados. Essa semana, né, essa legislação nova? Ela acabou de... Tem vários passos. Foi aprovada, agora falta só a assinatura do presidente do parlamento e do conselho para ser publicada. Então, já vai ser publicada nos próximos dias. Vai ter um prazo de implementação, que em regra é de 2 anos, para a grande maioria. Isso aí que nós vamos reproduzir ela aqui também? Pois eu vou falar. Eu vou falar no finalzinho, uma discussão super interessante essa. Transparência e as modificações do mercado de trabalho. Então, só mostrando alguns casos práticos. Isso aqui é um advogado nos Estados Unidos, mais de 30 anos de experiência como advogado. Ele foi utilizar o ChatGPT pela primeira vez para fazer uma pesquisa de precedentes judiciais no caso de um cliente dele que tinha tido um problema, né, numa relação de consumo. E lá nos Estados Unidos é a common law, né? Então é diferente aqui no Brasil. Lá os precedentes judiciais eles são mais importantes que a própria lei, porque as leis são mais genéricas. Então você tem que achar um precedente anterior da justiça que beneficie e seja favorável ao seu caso. Então ele colocou lá o caso dele como prompt, como comando, e pediu para a IA, o ChatGPT, pesquisar se tinham precedentes que eram favoráveis àquele caso. A IA falou, tem sim. Esse aqui são os 6 precedentes. A lista desses 6 precedentes.
Aí ele até perguntou para o ChatGPT, mas esses precedentes são verdadeiros? O ChatGPT respondeu, sim, eles são verdadeiros. Mas qual é a fonte, né? Então, você tirou esses dois dados. Aí o ChatGPT respondeu, eu não posso te precisar a fonte, porque eu funciono através de um pré-treinamento em milhões de sites, mas alguns dos sites que podem ter sido avaliados são esses aqui. E citou alguns sites jurídicos dos Estados Unidos, né? Ele colocou isso na petição dele inicial, na justiça. E depois descobriu-se que todos esses casos foram forjados pelo ChatGPT. Eles nunca existiram, esses casos. Nunca. Aí alucinou. Eu tive isso com dois orientantes meus do mestrado, que puseram na bibliografia, pesquisaram artigos sobre o tal, aí saía com o nome, o autor, a data, onde está publicado, era tudo falso. E é incrível, porque ele mente de forma convincente, né? Exatamente. Então, assim, e por que isso? Porque a IA não tem a menor ideia do que ela esteja falando. Ela não sabe o que ela está falando. Ela não tem um sabe. perfil, né? Não tem. Ela simplesmente funciona por meio de composição estatística, ou seja, aqueles milhões de sites que servem para o pré-treinamento de conteúdo são transformados em metadados, tokenizados, e aí é a criação dos parâmetros de, estatisticamente, quais palavras normalmente devem vir uma atrás das outras para a composição de frases. Então, tudo isso que o ChatGPT faz, ou outros modelos, é uma composição muito potente, sob a perspectiva estatística, de uma palavra vir atrás da outra, e compor frases. Tanto é que tem discussão sobre a questão de português, inglês, e quanto que ele assimila cada vez mais aquilo que tem em português ou inglês, por meio do pré-treinamento que foi feito. Então, assim, eu já fiz essa experiência várias vezes, em relação, por exemplo, GPT PDF. Você coloca lá um PDF e pede para o ChatGPT te fazer um resumo. Várias vezes ele alucina falar coisas que não correspondem com a realidade. Então, assim, é muito importante você saber para que serve a ferramenta e ter uma revisão, né? Obviamente, para ter certeza daquilo que ele está falando. Um outro caso aqui de alucinação de IA público envolveu a Air Canada. Eles fizeram um chatbot para conversar com seus clientes, né? E teve um cliente que perguntou se havia promoção para passagens que eles chamam lá de luto, né? Porque a avó dele havia falecido, ele queria comprar passagem para o enterro, e o chatbot falou assim, você tem a promoção para a sua viagem, né? E aí ele teve a promoção para a passagem de ida, mas quando ele foi comprar a passagem de volta, ele não teve a promoção, porque, sob a perspectiva do regulamento da companhia aérea, era só promoção para antes do enterro. Pós-enterro, você não tinha a promoção. Ele falou, mas o chatbot não me deu essas explicações. Eu perguntei, falei que eu ia e voltar para lá, e ele falou que tinha. Aí a companhia aérea falou, olha, você deveria ter entrado no site da companhia que tem ali o regulamento específico para isso. E aí, obviamente, na província do Canadá ou aqui no Brasil, a gente está falando aqui de relação de consumo. Tá? E não importa se o seu preposto é uma pessoa física ou se é um chatbot. Você responde pelo seu preposto. Então, assim, ele entrou com uma ação judicial e, obviamente, ganhou a ação judicial. Porque nada te obriga a entrar no link tal XYZ se você está conversando com a companhia. Então, óbvio que hoje em dia, e eu ajudo as empresas nesse sentido, as empresas, antes de abrir um chatbot externo, elas estão fazendo um sandbox para avaliar internamente se esses chatbots não estão alucinando. Então, você sempre precisa avaliar o risco da IA de acordo com a sua finalidade. Se você vai criar um chatbot interno para gerar eficiência em relação às áreas da empresa, de perguntas e respostas, que o chatbot é uma coisa. Se você vai abrir para cliente, é totalmente diferente. O risco é completamente diferente. Existe também a discussão sobre vazamento de segredo de negócio, né? Então, aqui não houve vazamento nesses casos, mas logo quando começou a IA generativa,
uma empresa de tecnologia entrou numa discussão porque funcionários ali tinham colado o código-fonte confidencial no ChatGPT para verificar se havia erros. E é muito eficiente o ChatGPT para isso. Um outro para um código-fonte para solicitar a sua otimização, né? E aqui eles são de empresas de tecnologia, né? Que são concorrentes, teoricamente. Assim, você vai confiar, né? Por mais que possa dizer ali, não uso os seus dados para treinar que não está utilizando mesmo. Então, é uma questão de confiança, que nem nas discussões que a gente tinha antes sobre cloud computing, né? Assim, todos os nossos dados hoje, pessoais ou empresariais, estão na nuvem. No meu escritório, né? Eu abri, antes eu era de um sócio de um grande escritório, eu abri minha boutique há 10 meses. Em um dia eu estava operando, né? Tudo com dado em nuvem, né? Todos os dados dos meus clientes estão na nuvem, todas as informações confidenciais estão na nuvem. Eu utilizo o Microsoft em tudo, em tudo. Eu lido lá com causas que podem ser contra a Microsoft, por exemplo, nas análises jurídicas. Não que o são, mas podem ser. Eu confio que essas informações estão sob sigilo e que ninguém da Microsoft vai acessar. Ou quando a gente deixa num banco o nosso dinheiro, a gente não guarda embaixo do colchão o dinheiro, a gente deixa no banco, né? Por que a gente confia? A gente sabe se o banco vai, alguém ali, pô, tem um amigo meu que trabalha no banco que está meu dinheiro, ele vai ali acessar meu extrato bancário, ou alguma pessoa que não gosta de mim trabalhar naquele banco, ele vai acessar meu extrato bancário, tem informações que são protegidas, existe uma governança para isso. E existe uma confiança nesse terceiro, porque se a Microsoft fizer isso, ou se o Banco X fizer isso, além de estar violando a lei, existe uma crise reputacional que pode colocar em risco a própria empresa, né? Então, assim, é essa confiança que vai trazer da governança que se tem em cima dessas organizações a utilização e não utilização. Hoje, o risco reputacional e a perda em ações, né, por meio, fazem com que essas empresas levem muito a sério esses compromissos de segredos de negócio que são colocados e testados ali pelas empresas. A Microsoft garante, acabamos de fazer uma reunião na Fiesp, juridicamente, de que nenhuma informação, quando você usa o Copilot da Microsoft, nenhuma informação da empresa é utilizada externamente. Todas as informações ali que você coloca nos comandos, por exemplo, uma planilha para ser utilizada, um código-fonte, essas informações são mantidas exclusivamente e protegidas para a empresa, né? Assim, Desenvolvimento interno, né? Mas existem razões, né? E aí a responsabilidade cabe à empresa, né? qual a empresa? Por exemplo, uma invasão num site aí, utiliza um programa da Microsoft e vazou um dado, aí a Microsoft teria. Sim, você precisa ver onde foi a causa raiz da vulnerabilidade, né? É isso. Né? Sim, sim. Como nos bancos, você deixa ali, pode ter uma Fraude. Uma fraude ali. E isso a lei protege. Nós, como consumidores, tem uma responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa, essas empresas respondem objetivamente, né? Eu sofri recentemente uma fraude no cartão de crédito. Eu fiz o aviso de viagem ao exterior. Eu estava no exterior, houve uma tentativa de fraude, suspenderam meu cartão. Quando eu voltei, tinha ali o lançamento de quase 100 mil reais no meu cartão, né, numa compra que eu fiz. Tá? Contestei aquilo, não estornaram, falaram que entregaram o produto na minha residência e usaram meu RG e meu CPF, e que o produto tinha sido recebido por uma tia Amélia na minha residência. Não existe tia Amélia, isso é fraude. Hoje em dia todos os dados estão expostos na internet por vazamentos. Usaram meu RG e meu CPF. Isso foi em janeiro, em 2 de janeiro. Ontem, aí eu entrei no consumidor.gov, eu falei, não é possível que eu tenho reclamação judicial para isso.
entrei no consumidor.gov, deixei a reclamação ali. Ontem me deram a resposta, já questionaram um pouco. E por que isso? Porque, assim, existe inversão do ônus da prova na relação de consumo e responsabilidade objetiva, né? Então, assim, sem dúvida, comprovando-se que o vazamento foi de determinada empresa, aí sim responde. Mas não seria um ato doloso deles, né, de isso. Mas eu queria falar do cartão de crédito também, eu não estava usando, na verdade. E começaram a compraram uma, e começaram a fazer outras compras. O banco avisou, falou que ia cancelar. Ele não cancelou. Bloquear o cartão, porque aquilo era fácil, eu reconhecia, né? Aí eu falei com o banco, não reconheço. Não tem problema. Isso foi o Itaú. Às vezes, em geral, toda vez que são dados objetivos, eles nem escutem, né? Ele sabe o que ele fez? Eu achei um negócio assim. Ele falou, olha, já está sendo emitido no mesmo dia. Já está sendo emitido novo cartão. O senhor já tem o número até receber fisicamente. Mas você pode usar por... Não, normalmente é isso. Funciona assim. Eu, na minha vida inteira, tudo funciona. E eles me avisaram da fraude. Eu não estava fora. Eles me avisaram. O que foi minha surpresa é que depois deu esse imbróglio. Pela primeira vez na minha vida, eu até falei, não é possível, eu tenho que entrar com uma ação de juizado especial para ver isso. Mas aí, quando escalou lá, viu mesmo? Sabe? Falha de processo ali, internamente, para resolver o problema antes de chegar no judiciário. É isso. E aí, sobre vieses discriminatórios, né, tem vários casos, né? Esse aqui, um cidadão na Nova Zelândia Oriental foi tirar o passaporte dele e não conseguiu tirar o passaporte, porque a tecnologia falava, abre os olhos. Se você não abrir os olhos, eu não consigo tirar o passaporte. Né? E vejam, né? Ele não conseguiu tirar o passaporte por causa disso. E qual que é a grande questão, né, desse exemplo? É a subrepresentação de dados, né? Porque, obviamente, a inteligência artificial não foi treinada de forma suficiente para conseguir entender que existem pessoas que têm olhos fechados e que elas estão com olhos abertos, né? Isso para tudo, né? Para todas as situações. Quando a gente fala sobre reconhecimento facial para a segurança pública, a questão de prisões aí de pessoas foragidas, né? Qual que é a grande discussão? A falta de precisão. Porque, obviamente, isso seria muito positivo, né? Você reconhecer. Mas tem estudos que demonstram que essas IAs foram treinadas com uma base de pessoas brancas. E que tem, talvez, de pessoas brancas, uma precisão que possa chegar a 98%. Mas tem outras de pessoas negras que são de 75% de precisão. Ou seja, 25% pode alguém ser preso, porque a IA falhou, ela não foi precisa. Né? E aí, imagina você sendo preso injustamente. Né? Justifica isso se você não tiver uma precisão muito grande? Então, assim, é muito temerário. Ou outros casos, a própria OpenAI faz esses testes de vieses discriminatórios, isso da própria OpenAI, 6 de abril de 2022. O comando era, gere uma imagem de CEO, só homens brancos engravatados. Gera uma imagem de um assistente pessoal, só mulheres. Né? Então, tudo isso tem a ver com o treinamento, historicamente. E a própria OpenAI divulga isso justamente naqueles testes éticos que ela faz para tentar corrigir esses viés discriminatórios. Mas como você vê, não é um viés discriminatório da tecnologia, né? Isso retrata o viés discriminatório da sociedade. É isso. A base de dados que alimenta tem esse viés e elas representam o viés que existe. Sempre. Certo? Ontem nós fomos no evento de ESG. Todos os painéis do evento eram de homens brancos. Todos. No evento de ESG. Né? Mas é isso, é da sociedade, né? E aí isso óbvio vai retratar no... E a tecnologia tem esse potencial para mitigar esses vieses, para identificar esses vieses socialmente existentes e mitigar. Né? Esse aqui foi um caso super interessante em RH mais prático, né? De RH, em que a IA estava, antes da IA generativa, tudo, ela estava sendo treinada, machine learning, para
ao melhorar a eficiência na seleção de currículos que condiziam com determinados empregos ali para aquela empresa de tecnologia. Ela recebia milhares de currículos e ela queria gerar eficiência. E uma das áreas principais ali que ela queria fazer essa avaliação de seleção por meio da IA era para engenharia de software. Esse modelo foi treinado de 2004 a 2014. A base de dados de currículo, né? Ó, treina aí. Esses são os currículos que a gente recebeu de 2004 a 2014. E esses foram os nossos resultados de quem foi contratado. E isso serviu para treinar. O que a IA aprendeu? 2004 a 2014, engenheiro de software. Só homem era contratado. O que a IA aprendeu? Ué, quando eu detectar aqui qualquer currículo que possa ser uma mulher, eu vou baixar o score. Porque essa empresa não gosta de contratar mulher, né? E eles detectaram esse viés, avaliando ali, testando o modelo. Conseguiram identificar. Tentaram corrigir, não conseguiram corrigir, descartaram aquele modelo por causa desse viés. Né? Então, assim, é bem nesse sentido. Outras questões aqui, que já são quase 10 horas já. A discussão das deepfakes, né, essa foto famosa do Papa, que motivou um comunicado do Vaticano sobre os riscos da deepfake. Esse caso em que houve uma engenharia social em que uma pessoa do departamento financeiro de uma empresa em Hong Kong recebeu uma engenharia social para entrar numa sala virtual para uma reunião com os executivos da empresa. Ele entrou na sala virtual e, assim como a gente está aqui, né, no Zoom, ele entrou e lá tinham deepfakes dos executivos da empresa. E essas deepfakes falando para ele, discutindo e falando para ele, não, precisamos fazer essa transação, né? Pode transferir aí essa quantia, 4, né? E ele transferiu 25,6 milhões em razão do deepfake que tem aqui, né? Nesse caso. E claro, né, aqui não é só a questão da tecnologia em si, da deepfake, mas assim, é questão de como que uma pessoa só consegue transferir todo esse dinheiro, assim, como se autentica pessoas para entrar na sala de reunião, né? Como que você consegue avaliar a senha, às vezes, para você entrar na sala de reunião, uma reunião como essa. E a questão da marca d'água, né? A discussão da marca d'água para deepfake, não é para nós, seres humanos, sabermos e identificarmos quando é ou quando não é, mas é principalmente para as tecnologias, assim como a gente recebe uma ligação telefônica hoje em dia, já fala ali possível fraude, né? Quando entrar uma deepfake, fala, olha, cuidado, possível fraude. É isso que vai acontecer cada vez mais. E só para, enfim, 2 pontos para terminar aqui. Primeiro, a questão da explicabilidade para a governança. Esse é um caso muito interessante, porque foi feito um estudo para avaliar a finalidade dessa IA, era identificar se nas fotos existiam huskies siberianos ou lobos. A IA foi feita para isso, esse teste, identificar se tinham huskies ou lobos. Não sei se vocês conhecem a diferença de husky ou lobo. Eu também não tenho a menor ideia de qual é. E a IA foi criada para isso, justamente em razão dessa complexidade. E ela estava tendo muita precisão, 99% de precisão. E aí, como que a IA estava chegando nesse resultado? Então, eles fizeram ali uma análise de como a IA estava chegando naquele resultado. E eles conseguiram identificar que a IA não estava identificando se tinha lobo ou husky. Ela estava identificando se no fundo das fotos tinha neve ou não tinha neve. Então, assim, olha o risco que a gente tem, né, em razão de uma ausência de explicabilidade. O propósito era identificar uma coisa, mas ela estava vendo completamente algo que não tinha nada a ver com a finalidade. Né? E a grande discussão que se tem nas empresas é a seguinte. Isso, quando foi, você acertou 90%. Né? Não, mas 99%. Nossa. Identificando se tinha neve ou não tinha neve. Não era se tinha husky ou não tinha husky. Não tinha nada a ver com a finalidade. Esse é o risco. E quanto mais profundos são os modelos que tem o machine learning, tem o deep learning, né? E falam-se muito, né, nessas black boxes, que são as caixas pretas que você não consegue identificar como que se chegou a determinado resultado. E quanto mais profundas são essas redes neurais, como a da inteligência artificial, mais inacessível e menos explicável elas são. Mas mais potentes e mais eficientes elas são também.
Então, o que você quer ter? Um modelo que é pouco eficiente, não serve para quase nada, já está explicado? Ou você quer ter um modelo que é extraordinário para a humanidade, mas que você não vai conseguir acessar e identificar como segundo aquele resultado? Então, essa é a discussão principal. Agora, e óbvio que aqui o caminho é, tudo bem, o modelo não ser explicável na sua essência, mas por meio dos dados de entrada, dos dados de saída, você consegue ali mitigar os riscos. E esse é o caminho da explicabilidade atualmente, tá? Então, aqui, como que as empresas estão lidando com isso, né? Acho que é importante dizer que esses processos que são técnicos, né? Quando a gente fala de existe um design, um desenvolvimento e a implantação, que é um ciclo de né? Desde o planejamento do projeto, a formulação do problema, quais dados vão ser extraídos e quem vai extrair, a análise desses dados, como aquele caso, né, do reconhecimento ali do oriental que não estava com o olho aberto, quem estava ali para falar, meu, olha, imagina vocês ali naquela base de treinamento, né, vocês são orientais, falando, meu, não tem nada de oriental aqui nessa base. E se chegar eu, que não vai conhecer, né? Ou então se discute muito, eu sou judeu, né? Hoje tem um crescimento enorme do antissemitismo. Hoje, grande parte do discurso de ódio online, ele é derrubado por meio de né? Como que as plataformas vão identificar novas formas de antissemitismo? Quem está ali para avaliar e flagrar, olha, reconhecer isso como antissemitismo e passa a treinar um modelo de né? E assim para tudo, nessa questão de currículos. Quem estava ali para falar, meu, vocês estão loucos, vocês treinaram de 2004 a 2014, só uma mera contratada. A gente precisa alimentar essa base aqui por outras formas para... É isso aqui que a gente está falando. Ou no caso da alucinação lá da IA, né? Quem que está avaliando se, no caso da companhia aérea, pode chegar àqueles resultados? Então, é tudo isso, né? Então, envolve o design, o desenvolvimento e na implantação. E processos técnicos são sempre, ao mesmo tempo, processos sociais que são influenciados por nossos valores, interesses e normas. Então, frequentemente, né, isso que a gente está falando, eles são moldados por escolhas humanas potencialmente tendenciosas. E aqui, né, pode não ser ilícito. Você pergunta para o OpenAI, o que você acha, para o ChatGPT, o que você acha do Trump, o que você acha do Biden? O que ela vai responder? Né? Ou quais foram os melhores trabalhos realizados no governo Trump ou no governo Biden? Porque se perguntar o que você acha do Trump ou Biden, hoje em dia ela vai falar que não pode responder isso, porque ela não pode dar uma perspectiva política, que ela é partidária, aí, né? Enfim. Mas se você perguntar quais foram os melhores trabalhos de um ou de outro, ou se você perguntar qual que é o melhor advogado especializado em direito digital no Brasil, seja lá o que for, né? De onde ela vai pegar essas informações? Ela vai responder o quê? Quem está retroalimentando ela e como? Né? Então, é tudo isso aqui que a gente está discutindo. Julgamentos humanos são potencialmente falíveis e estruturas sociais são potencialmente injustas. Né? E por isso se fala muito dessa governança algorítmica, que não é só de eticistas, juristas, sociólogos, mas também é técnico. Né? Não adianta nada você ter lá um documento de governança robusto, se na prática quem está desenvolvendo a IA, implementando um sistema de IA por meio de modelo, não está testando ali, né? Então, existem vários frameworks que a gente utiliza no escritório para os nossos clientes de governança de IA, né? Mas acho que aqui são só alguns deles, da OCDE, de Stanford, os mais variados. Mas o Gartner prevê que até 2026, as organizações que operarem de forma ética e responsável, elas verão seus modelos alcançarem melhoria de 50% nos resultados de negócio e na aceitação dos usuários. Ou seja, governar a IA está muito além de mitigar riscos legais ou de sanções. A gente está falando aqui de resultado do negócio e na confiança dos usuários, porque hoje em dia a gente está falando de proteção de dados, segurança cibernética e a ética e responsável. A gente está falando aqui de inovação responsável, né? A ênfase da regulação, só voltando aqui, esse aqui é depois eu deixo esse material à disposição de vocês, tá? Esse aqui é um artigo que a gente escreveu hoje, saiu semana passada, sobre o Bring Your Own AI, né? Depois do Bring Your Own Device, lembra? Aquela discussão lá, você pode autorizar que funcionários use seu computador para fins corporativos. Hoje em dia, na minha empresa não usa IA, não existe isso.
alguém está usando ali o ChatGPT. Tá. Então, assim, e aí, qual que é o risco disso? Como é que eu governo isso? Eu autorizo ou proíbo? Né? Então, Esse tipo de informação da empresa está indo para a tecnologia, você nem sabe. é isso, está fora da governança. Igual o WhatsApp, né? E aí, você autoriza o uso do WhatsApp para fins profissionais? Então, você pode conversar pelo WhatsApp, óbvio, mas ó, não vai colocar um documento confidencial ali, porque sai da governança da empresa. Né? Então, assim, para a IA a mesma coisa, né? Tem essa discussão. E hoje mesmo com o ChatGPT que tem aquela opção de não compartilhamento de dados com a ferramenta. Isso. Mesmo assim tem o risco de... Eu uso o GPT, eu cliquei no opt-out em todas como se fala? As configurações para evitar, tá? Mas você tem que confiar na empresa, ninguém está por trás, né? Que é a OpenAI. Então, assim, mesmo assim, eu não coloco documentos que são confidenciais dos meus clientes. Né? Então, eu uso muito para gerar eficiência no meu dia a dia. Eu estava escrevendo um artigo que vai ser publicado, eu falei, olha, essa é a conclusão aqui final. Você poderia, sem alucinar, dar um enfoque mais claro no meu público-alvo, que é XYZ? Então, aí era dar. Ou para brainstorm, é muito interessante para gerar. Mas para trabalhos, para clientes, se não tiverem da governança empresarial, eu acho meio arriscado. Principalmente porque é mais confidencial. Né? Mas isso para tudo. Tipo, vou colocar um documento para traduzir no Google Translator. Você já leu o termo justo do Google Translator para ver se... É um pouco disso, sabe? Então, você vai colocar documento que são públicos, você traduz, beleza. Pega isso aqui, artigo, traduz lá, ótimo. Né? E depois escrevendo, mas é isso. Mas, assim, no Copilot, né? Tem a Microsoft por trás, tem a governança, tem... Eu acho que hoje em dia, essas empresas, se tiver uma comprovação de que você deu opt-out, ela usou um documento seu para treinar IA, as ações despencam de forma bilionária. Então, assim, é um pouco naquela história que a gente volta, da confiança no banco, da confiança no cloud. Com quem que eu estou lidando? Né? Juridicamente eu estou protegido, mas com quem que eu estou lidando? Pô, então não vai ser esse cara. O banco não vai ser, o Cicero não vai ser, não vai. Tá, mas quem é o banco? Quem está por trás? Quem vai cuidar do meu patrimônio? Por que eu estou confiando no patrimônio a ele? É um pouco disso, né? Em termos de regulação, a gente está no meio desse imbróglio da discussão, né? Estou super entrar em tudo que está acontecendo. A gente teve um modelo aprovado em 2021 na Câmara dos Deputados mais principiológico, ou seja, estabelecendo princípios para a IA. Em relação, você está falando separado agora porque saiu na Europa. Em comparação da Europa. O modelo da Europa tem 478 páginas. Caramba. Tá? A gente fez até um exercício de legal design, que é isso aqui, ó. A gente esmiuçou essas páginas todas para interpretar ali quais são as responsabilidades de acordo com o grau de risco da IA. Tá? E depois, ó, isso aqui é um pouco de legal design, né? Quem eu sou? Eu sou desenvolvedor de IA, deixando de fornecedor. Eu sou importador de IA. Eu sou mandatário, importador, distribuidor. E aí, de acordo com o risco do sistema de IA, quais são minhas obrigações, tá? Tem um infográfico aqui, depois você clica, ele vai abrindo as obrigações. Ou seja, uma norma super densa, prescritiva, 458 páginas, tá? Mas é um pouco disso, né? Pô, existem leis já aplicáveis, né? De acordo com o IA. O que eu desafio sempre no proposição do Congresso, falo, qual é o risco que que o uso da IA traz hoje, que não seja já superado por uma lei existente? Porque se usa dado pessoal, tem LGPD. Se está numa relação com o consumo, tem Código do Consumidor. Se não tem uma relação de consumo, tem o Código Civil. O que a gente precisa de lei para proteger mais perto da gente burocratizar ainda mais a tecnologia? Então, tem essa discussão, né? A Europa está sendo, às vezes, chamada de um grande inovador em termos de regulação digital, enquanto os Estados Unidos continuam sendo o grande inovador em tecnologia de ponta digital. O que a gente quer ser no Brasil aqui, né? Então, em 2021, a gente teve uma lei mais principiológica, seguindo a linha mais dos Estados Unidos, Reino Unido. Isso foi para o Senado. O Senado fez um substitutivo, seguindo mais a linha da União Europeia.
E a gente está discutindo se esse seria o melhor modelo. Para nós, não. E é o comércio seria o melhor modelo do Brasil. E talvez agora a gente esteja chegando no meio termo. Vai ser apresentado até o dia 17 de julho uma nova proposta. Vai ser votada no Senado, provavelmente. É assim que a gente está. Então, só para resumir aqui e finalizar, a gente não pode supervalorizar os benefícios da tecnologia, nem subestimar seus desafios. As empresas precisam ter uma inovação criteriosa e responsável, ou seja, a eficiência precisa caminhar ao lado de princípios. Está falando aqui de data éticas. É importante que se tenha essa governança algorítmica, que seja sob a perspectiva jurídica, social e técnica. As empresas estão cada vez mais abordando isso nos comitês de ética e algumas implementando um comitê de ética só para IA, com essa diversidade cognitiva. É muito importante as pessoas conhecerem a tecnologia para conseguirem ter um julgamento cibernético, né, esse cyber judgment, porque basta um errar. É alguém lá que está usando o ChatGPT para corporativo e aí coloca um documento ali, se vazar é perigoso. Tem muito esse letramento digital de inovação nas empresas. Temos, sob a perspectiva de nação, plano de nação para IA, investimento e capacitação, e extrair o melhor dos humanos e máquinas. A gente está falando aqui da importância da complementariedade e não da substituição, né? Aqui são alguns e-books, livros que eu coordenei sobre esses temas. E acho que é isso, pessoal. Enfim, isso é um resumo aí de tudo que está acontecendo. Fico à disposição se vocês tiverem eventuais dúvidas. Eu achei sensacional. Vocês têm dúvida aqui? Doutor Tony, no, no caso, me preocupei muito com o início da palestra. Né? O Brasil ali em 35º, né? E, ok, seria muito interessante para que o Brasil, nós fôssemos os desenvolvedores disso, né? Das IAs. Mas, analisando hoje, para desenvolver, na sua perspectiva, quem teria aqui, seriam grandes empresas com apoio governamental, no caso, porque para ser um desenvolvedor, ele vai usar alguma plataforma, vai usar alguma coisa que já está ligado a alguma outra empresa do exterior, né? Para ele começar a fazer. Esses dados vão ser vazados para os outros. Como que seria esse papel, assim, que você enxergaria aqui para a gente conseguir dar essa mudada? Não apenas a gente ser usuário, né? Vamos tomar cuidado com isso, vamos melhorar, vamos estudar mais, mas passar a sermos os desenvolvedores. Isso aí que eu gostaria de focar nisso, se fosse Algo disso tudo é open source? como que... A lei da União Europeia fala da importância de ser open source. Esses modelos que são... A OpenAI, ela começou dessa forma, inclusive, né? Open source. Open, né? Por isso que é da OpenAI. Depois, ela fechou. Ela Aí fechou. dificulta mais o acesso à questão da desenvolvimento. Assim, mas assim, tem esses acordos. O que eu acho é o seguinte, a gente precisa de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, você tem investimentos em pesquisa e desenvolvimento, você faz parcerias com universidades, você faz parcerias com polos de tecnologia para ter estímulo ao desenvolvimento. Você cria plataformas e acessos a dados. Você precisa também que permita acesso a dados aqui no Brasil para gerar isso. E você precisa de investimento. Empresas nacionais. Tudo isso daí, de certa forma, vai estar ligado a uma... Hoje, como o mundo está muito ligado à tecnologia, essa parte aí, de qualquer forma, a gente vai estar... Se pega a Fiesp lá, vamos começar a fazer curso, tentar desenvolver, fazer parceria. O nosso meio, a ferramenta para a gente utilizar, para tentar desenvolver, seria por meio também da internet. E aí, hoje, já está nas mãos dessas 8. Elas não vão estar pegando todas essas nossas informações que a gente, quando eles começarem a perceber que está tentando desenvolver algo. Não, ela é segregada. A internet ela tem uma governança que ela é aberta e ela é ampla
ela não é uma governança em poder de qualquer país. A internet é um grande código aberto e que é controlado pelo quem acessa. Então, não existe um controle da internet, existe uma neutralidade de rede de uma forma geral e um compromisso dos países com essa neutralidade. Sobre a questão é o seguinte, mesmo essas big techs, elas estão cada vez mais estruturando para prestar serviço e que as informações sejam segregadas. Mas a questão, quando a gente fala de cloud computing, né, se a gente for analisar, está concentrado tudo no Google, na Amazon e na Microsoft. Agora, tem empresas brasileiras que se desenvolveram nesse sentido? A gente tem empresas brasileiras. Quando a gente fala de desenvolvimento de programação, a gente tem empresas brasileiras? Tem. A TOTS, por exemplo, mais empresas. Como você se transformar numa NDIG, né? Não sei, é um pouco disso, sabe? Que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil. Estimular talentos, estimular pesquisa, estimular desenvolvimento, estimular a parceria entre universidade e governo, pegar o dinheiro, o orçamento do governo e verificar para onde está indo esse orçamento e quanto que eu vou investir na parte de desenvolvimento tecnológico. Então, é um pouco disso. A gente fala de plano de nação para IA, isso, é infraestrutura, é pesquisa, é desenvolvimento, é capacitação, é qualificação, é uma mistura. E daí você começa a desburocratização empresarial de uma forma geral, a estimular essas empresas que estão, seja desenvolvendo sistemas de IA ou começando a treinar grandes modelos, que demorou, a OpenAI demorou 6 anos para treinar. A gente já está atrasado. Vou começar a treinar hoje. A gente já está atrasado. Então, assim, um pouco de tudo que está naquele relatório. São todos os itens ali que temos escritos. Eu acho uma coisa interessante. Eu trabalhei em Dubai numa empresa de piada, certo? E uma das empresas que foram nossos clientes era uma chamada Food Tech Valley. O que ela queria criar é esse vale de startup de tecnologia agropecuária, certo? Então a gente fez uma pesquisa interessantíssima para ela, para saber por que alguns países funcionam como essas startups, criação de startups, e alguns países não. E a minha conclusão na minha pesquisa foi que existem países que são excelentes em não só financiar, como tudo se falou, qualificar, mas alimentar um ecossistema. As universidades se conversam, as empresas se conversam, as pessoas mais inteligentes do país têm contato forte entre elas, certo? Tá. Então, eu peguei o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos é fortíssimo em startup e em inovação, porque eles têm uma força de conexão entre as grandes universidades, as grandes empresas, excelente. Todo mundo desenvolve junto, todo mundo se conhece, todo mundo às vezes está ligado no outro. Um outro exemplo que eu peguei para eles foi Israel. Por quê? Israel, eles, surpreendentemente, a questão do serviço militar obrigatório criam algumas amizades que continuam depois, certo? Então, essas pessoas se conhecem, às vezes, no serviço militar obrigatório, e aí, quando uma pessoa começa a desenvolver um projeto, ela já tem um networking pronto. Então, essas empresas de startups de Israel já se conheciam há muito tempo e criou esse hotspot. Eu acho que quando a gente fala de querer criar no Brasil, né, um mundo de inovação, tem que ter isso. Acho que a gente peca em não lembrar que as nossas melhores mentes têm que se comunicar, que as pessoas têm que estar juntas, a gente tem que criar esse networking de universidades, é impressionante. E um outro exemplo que eu queria falar, eu persegui meu mestrado na França, que é um país da União Europeia, e eu tive essa experiência de trabalho nos Emirados Árabes Unidos, que são perspectivas completamente diferentes, né, sobre segurança de dados. A União Europeia é fechada e tem regulações fortes, mas tem uma proteção contra, né, ou pelo menos na superfície, o governo tirar seus dados. Os Emirados Árabes Unidos é totalmente o oposto, né? Você chega e já tem uma cópia do seu celular inteiro. É proibido fazer ligação de WhatsApp, sei lá. Completamente proibido. Só Zoom. Porque o WhatsApp não deixa eles rastrearem algumas palavras-chave. A corte do Emirados Árabes Unidos, por exemplo, funciona muito na base de IA. Como funciona, como eles fazem aquilo funcionar, ninguém quis explicar. Tá? Foi muito sério. Mas, nesse sentido, é esse hub de jogar ideia na parede e gruda o tempo todo, né, os Emirados. Então, eu acho muito interessante a nossa experiência brasileira e como definir nosso caminho. Né? Porque a União Europeia tem isso, porque ela tem a regulação, mas ela ainda tem algum ecossistema. O que eu defendo, assim,
a gente não está desprotegido em termos regulatórios. Vamos esperar o que vai dar 458 páginas na União Europeia. Espera. Vamos ver o que vai acontecer, vai ser bom, vai ser ruim. Vamos esperar a diretiva do Biden. O Reino Unido tem um ótimo approach, ele é baseado em princípios que determina que as autoridades, que os órgãos reguladores setoriais implementem regulações setoriais, porque são os órgãos setoriais que conversam com as empresas que estão trabalhando nos seus setores com a tecnologia e têm a habilidade para o que é alto risco, o que não é, como governar. Então, sim, qual que é a urgência? Ninguém consegue explicar qual que é a urgência. Está para sair um artigo no Valor Econômico sobre isso, deve sair essas semanas, que eu falo isso. Há urgência de regular a inteligência artificial? Ninguém me convence de que há urgência para isso. Há risco de deepfake? Foi lá o TSE, setorialmente, regulou para as eleições. Eu até fui contra, eu não acho que deveria impedir, porque quem é fraudador e vai praticar para tentar estragar a democracia vai fazer. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, porque ele deepfake não é sinônimo de crime. A tecnologia poderia ser. Imagina só um candidato fazendo uma deepfake em Libras para se comunicar com o público, que não consegue, assim. É um pouco disso. Mas bacana isso. Legal. Bom, Rony, nós passamos bastante horário aqui. Legal. Queria agradecer muito, acho que foi super instrutivo. Acho que foi uma das mais interessantes aí que nós já tivemos aí esse ano, né, Leon? Aí, E vamos seguindo em contato, tem bastante assunto. Nós temos algumas missões na parte de segurança e defesa, a gente pode conversar. Legal. Bacana. Mas, obrigado mesmo pela Imagina. palestra, obrigado de todos aí. Boa. Está à disposição de vocês. Tá bom. Valeu. Vou encerrar aí.